Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Deus abençoe, os irmãos podem assentar. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, e vocês vão recordar aí a oração do Pai Nosso, colocou diante deles, mas também colocou diante de nós, a súplica pela vinda do reino de Deus. E desde então, assim nós temos orado: venha o teu reino. Com essa súplica, meus irmãos, nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos aos discípulos em mais de 2000 anos de história, ou em aproximadamente 2000 anos de história. E nessa súplica, desejamos que as nações se submetam ao governo de Cristo, no seu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como Paulo escreveu aos Romanos. A chegada desse reino seria uma chegada fruto de um anúncio do Evangelho às nações. Na verdade, um elemento paradoxal, porque ao mesmo tempo que o reino está presente, ele não está ainda. Mas o Evangelho seria o meio pelo qual esse reino seria anunciado, o teor do Evangelho seria proclamado, Cristo seria anunciado às nações, o Deus que se fez carne e que também ensinou os caminhos de Deus ao povo. O testemunho de Jesus, o Messias, seria dado às nações, convidando-as a crerem em seu nome, mas também submeterem-se à sua autoridade. Por essa razão, após a ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos que anunciassem a mensagem por eles recebida como um testemunho a gente de toda tribo, língua, povo e nação. O texto desta manhã encerra, como vimos, a narrativa do Evangelho de Marcos. No nosso caso, sobretudo por conta da pandemia, cerca de 1 ano e 3 meses que temos pregado aqui o Evangelho de Marcos. Hoje chegamos à exposição de número 55. Haverá mais uma no próximo domingo para fechar a teologia de Marcos. 56 pregações sobre este Evangelho. E neste fecho, há 4 aspectos que eu pretendo destacar. O anúncio do Evangelho como um dever cristão, a fé como uma exigência para a salvação, o poder da palavra de Deus para alcançar as nações e, finalmente, a cooperação de Jesus com a igreja. Nós vamos transitar, então, por esses 4 aspectos. Observe o verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Primeiro aspecto que eu ressalto nesta manhã é que anunciar o Evangelho às nações é uma ordenança de Cristo. Pregar o Evangelho a toda criatura é uma ordem de Jesus Cristo. É bastante importante ressaltar, meus irmãos, que os discípulos de Jesus, eles não criaram para si um programa após a ressurreição de Jesus.
foi Jesus quem os ordenou a pregar o Evangelho às nações. Isso fica evidente pela passagem que acabamos de ler. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Estamos, portanto, diante de uma ordenança de Cristo que nos compromete com as nações. E há dois aspectos aqui a serem destacados neste verso 15 e neste tópico que diz respeito ao nosso dever de anunciar o Evangelho às nações. Primeiro, é que a tarefa de anunciar o Evangelho às nações está sob a responsabilidade da igreja. Mas também, e isso é o número 2, Deus chama para si pessoas a fim de se dedicarem à pregação do Evangelho às nações. No primeiro momento a gente pode até achar que essas coisas são distintas. A igreja tem o dever, mas há pessoas que Deus chama. Mas na verdade não são distintas, elas estão conectadas uma à outra. Então olhemos isso mais detidamente. Foi confiada à igreja a tarefa de pregar Cristo às nações. À medida, meus irmãos, que novos irmãos se reúnem com o objetivo comum de estabelecerem um lugar para ler as Escrituras, para orar, para se reunirem em torno do Espírito de Deus, ali Deus leva adiante a tarefa de pregar o Evangelho às nações. E ali está também o resultado da pregação do Evangelho às nações. Vejamos a nossa própria condição aqui nesta manhã. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque o Evangelho foi pregado às nações. O Evangelho chegou em nossa pátria. Por isso nós estamos aqui. O Evangelho não chegou a nós por uma osmose. Não chegou a nós por meio de um processo sobrenatural, místico. Que é sobrenatural, porque é operado por Deus em nossos corações. Mas não místico no sentido de que simplesmente foi um apanhado e um achado que veio a nós sem anúncio, sem proclamação. Foi confiada à igreja a tarefa de pregar Cristo às nações. E à medida que fazemos isso, nós estamos testemunhando esta própria realidade. Novas igrejas são novos testemunhos que somam-se a tantos outros testemunhos já dados. Cada nova igreja, cada novo grupo é fruto da ordenança de Jesus. O envolvimento da igreja não se dá apenas, entretanto, pela formação de novos grupos que se reúnem em torno da palavra de Deus. O envolvimento da igreja também se dá por dois outros aspectos, que é a hospitalidade àqueles que pregam a palavra, bem como pelos recursos levantados para socorrer igrejas, para socorrer missionários. Aliás, esta é uma dimensão muito esquecida. A igreja, de um modo geral, quando oferta para missões, ela faz por meio de uma agência missionária, o que em si não é um problema, nenhum problema. Os batistas brasileiros, por exemplo, têm duas importantes agências missionárias: a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. Sabemos que há uma seriedade pelo trabalho desempenhado por eles, realizado por eles. Vivi isso de perto, como missionário no interior de Alagoas e também no Chile, para a formação teológica. São instituições sérias, são instituições preocupadas com o anúncio do Evangelho. Mas onde é que está o problema? O problema está nas juntas? Não, o problema está na igreja. E eu vou explicar por quê. Do ponto de vista bíblico, a igreja precisa se ocupar com a mensagem do Evangelho, socorrer os missionários, sustentar os missionários. E isso é inegociável, mas é uma dimensão perdida, que é o socorro a igrejas. Quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, nós percebemos que igrejas enviavam ofertas para igrejas, para socorrer as necessidades delas. E talvez haja um problema no movimento evangélico brasileiro hoje, porque é um problema em que nós nos ensimesmamos. Você entende o que eu quero dizer? Nós nos tornamos um fim em nós mesmos. E não estamos preocupados com as lutas que eventualmente outras comunidades cristãs estejam passando.
E nós deveríamos socorrer essas igrejas. Esse é o ensino do Novo Testamento. Então, somado a todos esses aspectos que cabe à igreja realizar, sustentar a obra, sustentar missionários, sustentar igrejas, tem o elemento da hospitalidade também, que é criar o espaço e o ambiente para receber aqueles que vão de um lugar para o outro, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. São ensinos apostólicos, portanto, que ao longo dos anos vêm sendo desconsiderados, até mesmo a oferta missionária vem sendo desconsiderada por muitos cristãos, por muitas igrejas, mas que não deveriam ser esquecidos. A igreja tem a sua participação nesse aspecto. Mas há um outro aspecto muito importante e que deriva da igreja. É Deus quem chama para si pessoas para anunciar o Evangelho às nações. Mas a pergunta que eu faço é: onde Deus chama essas pessoas? Na igreja. Não é verdade? Todos os missionários que nós conhecemos não saíram da igreja? Não foi no contexto da igreja? Você já viu Deus levantar algum missionário, no sentido pleno da palavra, entre desigrejados, por exemplo? Você já viu isso? Deus chama na igreja. E Deus chama pessoas para si para anunciar o Evangelho às nações, dispondo os seus corações a servi-lo. E assim tem sido ao longo de tantos séculos. Eu lhes recomendei uma leitura, Mobilização Missionária, que é a história de alguém que foi chamado para pregar o Evangelho às nações. E o seu esforço gerou o atual movimento moderno de missões. Isso há mais ou menos 300 anos atrás. William Carey, pai das missões modernas. Um batista, inglês, calvinista. Para silenciar aqueles que acham que entre os reformados não há preocupação com a evangelização. Ele é a grande demonstração de que isso não é verdade, é uma falácia, é um blefe. O movimento moderno de missões começou entre batistas, ingleses, calvinistas. Vocês sabem que eu não fico utilizando esse conceito de calvinismo aqui na igreja, embora sejamos uma igreja de confissão reformada. Mas eu faço esse aspecto exatamente porque eu sei que pessoas assistiram essa pregação. E muitas delas foram enganadas durante tanto tempo, achando que aqueles que acreditam na doutrina da eleição não estão preocupados com a evangelização. Dizem isso por ignorância, por não conhecerem a história e por não conhecerem a verdade. Foi no movimento batista, inglês, reformado, que começaram os movimentos modernos de missões. Deus chamou William Carey num contexto da igreja, onde ele precisou enfrentar desafios, inclusive do seu próprio pastor, que, baseado nessa mentalidade que acabo de me referir, disse a ele: olha, se Deus quiser salvar as nações, ele não precisa mandar ninguém não. E aí ele teve que desobedecer o pastor dele para poder obedecer a Deus. E aí nós estamos aí com o evangelho pregado às nações, porque se dependesse do pastor dele, ele não iria. Então a gente percebe que o equívoco não é de agora, né? O equívoco é antigo. Há muitos que têm deixado pai e mãe, deixado suas condições estabelecidas, tais como casa, emprego, para servirem ao Senhor junto a pessoas desconhecidas, mas pessoas que são amadas por Jesus. Muitos desses missionários levam não apenas a mensagem do Evangelho, mas também servem as pessoas por meio de habilidades obtidas, treinamentos variados, cuja utilidade é enorme em muitos lugares em que as pessoas não vivem com o grau mínimo de dignidade. Há médicos, engenheiros, dentistas, fisioterapeutas, mestres de obra, psicólogos, treinadores, professores. Em seus campos, trabalham na sociedade ao mesmo tempo que anunciam
a mensagem do Cristo ressurreto, para que as pessoas sejam alcançadas e ofereçam a Jesus o louvor que lhe é devido. Esse é o objetivo da evangelização: levar os homens a louvarem o Senhor. A evangelização, missões, tem dia e hora para terminar, mas a adoração a Deus jamais acabará. Missões e evangelização terão fim quando o nosso Senhor Jesus voltar, mas a adoração será eterna. O objetivo, portanto, da evangelização, de missões, é levar as nações a adorar Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Há uma ordenança que precisa ser obedecida por nós. Há um segundo aspecto que eu quero ressaltar, está no verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O convite do Evangelho não é para que ocorram mudanças externas apenas. Não é para que nos apropriemos de uma linguagem cristã. Não é para que nós nos apropriemos de estereótipos cristãos, que nos façam cristãos aos olhos de outras pessoas. O convite do Evangelho não é adequação religiosa. O convite do Evangelho é um convite a crer no Cristo ressurreto e ser batizado como testemunho da fé nele. A mensagem do Evangelho é uma mensagem convite à fé em Jesus, cujo sinal visível é o batismo. A fé sobre a qual a passagem faz referência pode ser aqui melhor compreendida com as seguintes palavras retiradas da Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão de fé de nossa igreja. A fé relaciona-se diretamente a Cristo. Aceitá-lo, recebê-lo, confiar exclusivamente nele para justificação, santificação e vida eterna. Esse é o ensino das Escrituras. Trata-se da plena confiança em sua obra redentora, em receber os benefícios do sacrifício de nosso Senhor, de receber os benefícios da propiciação feita pelo nosso Senhor, quando o seu sangue é derramado para expiar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. O texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Algumas pessoas, e até mesmo o próprio catolicismo romano, ensina que o batismo é necessário à salvação. E muitos utilizam essa passagem para ensinar isso. Mas há um contraponto aqui que eu quero ressaltar. A fé é suficiente para a salvação, embora o batismo seja um sinal visível dessa fé. Isso pode ser inferido pelo próprio texto. O texto diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se não crer condena, crer salva. Se não crer por si só condena, não crer, aliás, crer por si só salva. E o batismo ocorre em decorrência dessa fé. Podemos provar isso? Sim. Olhe para a cruz. Olhe para um dos homens que está ao lado de Jesus na cruz. Ele foi batizado? Mas quais foram as palavras de Jesus para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. A fé basta. Entretanto, aqueles que são concedidos o privilégio da vida, o batismo surge como um sinal dessa fé em Jesus Cristo. Por isso somos batizados. Se somente a ausência da fé é suficiente, portanto, para condenar, ela também é por si só suficiente para salvar. O batismo, portanto, é um testemunho da fé salvadora em Cristo. Ele por si mesmo não salva,
Essa mensagem deve ser, portanto, anunciada às nações. O homem é justificado pela fé, obtendo o perdão dos pecados por meio do sangue de Jesus, derramado em sacrifício vicário. Esse é o segundo aspecto. A fé, acompanhada do batismo, é a exigência divina às nações. Por isso pregamos e batizamos, como um testemunho às nações. Terceiro aspecto a ressaltar está nos versos 17, 18 e 20. Observe: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. A passagem, meus irmãos, apresenta-nos 5 sinais que acompanhariam os que crescem. Em nome de Jesus expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes, se bebessem algum veneno mortal não lhes faria mal nenhum, e imporiam as mãos sobre os doentes, e estes ficariam curados. Nos relatos bíblicos, meus irmãos, nós encontramos o cumprimento dessas coisas. Estas coisas foram cumpridas também na vida da igreja, experimentadas pela própria igreja. Basta-nos, meus irmãos, considerar alguns relatos, por exemplo, no livro de Atos, e logo a gente vai constatar o que foi prometido, que o que foi prometido de fato se cumpriu. Consideremos alguns textos. Por exemplo, sobre expelir demônios e impor as mãos sobre doentes. O livro de Atos nos diz assim. Vou ler aqui apenas algumas passagens e ao final dar o endereço para que você possa acessar posteriormente. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Isso, capítulo 5, verso 16. Capítulo 8, verso 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Capítulo 16, verso 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Capítulo 19, verso de número 12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Portanto, 2 aspectos ressaltados em Marcos são cumpridos. Demônios eram expulsos, doentes eram curados. Mas e sobre falar novas línguas? Nós temos evidências. Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Capítulo 10, verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Capítulo 19, verso de número 6, afirma: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Falaram línguas. Sobre, por exemplo, pegarem serpentes, o relato de Atos, capítulo 28, falando sobre Paulo, verso 3 em diante, diz-nos assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram
que a cobra estava agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. O livro de Atos mostra claramente essa questão da relação com a serpente, com o veneno da serpente, com impor as mãos sobre doentes, sobre expulsar demônios, sobre falar línguas. Se cumpriram. Essas coisas se cumpriram. Mas alguém legitimamente pode indagar os motivos, talvez, para que nós hoje não testemunhamos com tanta frequência esses sinais. Por que isso? Alguns poderiam até dizer: não, é porque nós somos incrédulos, nós estamos muito distantes da igreja primitiva. Eu penso diferente. Eu diria que há 2 motivos. Primeiro, se nós vivemos pela fé, como de fato nós dizemos que vivemos, o testemunho dado pela igreja primitiva, conforme lavrado no Novo Testamento, deve nos bastar. O que a Escritura relata para nós deveria ser suficiente. E o segundo ponto é que o fato de não termos todos esses testemunhos semanal ou mensalmente evidentes entre nós, não significa que essas coisas de fato não aconteçam. Nós cremos porque cremos e não porque vemos. Lembrem-se de Tomé: felizes os que não viram e creram. E observem um detalhe: em 28 capítulos, apenas um homem foi picado por uma serpente e não sofreu mal algum em Atos dos Apóstolos. Você viu ali relatos contínuos de gente sendo picada? Não, há um relato no desfecho, no final, depois de décadas de história. Porque do ponto inicial de Atos até o ponto de Paulo, são décadas que se passaram. Nós temos apenas um relato. Por que eu creio? Eu creio porque a Escritura diz. Basta, é suficiente. Os sinais não são para nós os que cremos. Os sinais, meus irmãos, são para os incrédulos. Observe línguas. Primeiro que no Novo Testamento a gente precisa fazer a distinção categórica entre o que acontece em Atos e o que acontece em 1 Coríntios. São 2 movimentos completamente diferentes. Se você olha para o movimento de 1 Coríntios achando que é o mesmo de Atos, você está enganado, porque não é. O problema com o qual Paulo precisa lidar em 1 Coríntios não tem nada a ver com o problema de Atos, com a situação de Atos, que nem é problema. O problema é 1 Coríntios, Atos não é problema. São 2 movimentos completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Se intere sobre isso, busque isso, leia sobre isso. E em Atos, meus irmãos, é sinal para os incrédulos. É sinal para os incrédulos. Não quero entrar sobre isso, já falei sobre isso na igreja. Não vou entrar no detalhe. Mas no livro de Atos há 4 evidências de línguas. 4 evidências de línguas. Em Pentecostes, Cornélio em Cesareia da Judéia, entre alguns discípulos de João em Samaria, que tinham sido batizados, lembram? Somente em nome de Jesus. E em Éfeso, que foi o último relato do capítulo 19. 4. Se você quer entender por que ocorreram 4 eventos desse em Atos, lembre-se do conteúdo de Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Deus derramou o dom de línguas no dia de Pentecostes. Judeia, Deus derramou o dom de línguas na casa de Cornélio. Samaria, Deus derramou o dom de línguas entre os discípulos de João que tinham sido batizados apenas em nome de Jesus. Deus derramou o dom de línguas em Éfeso, os confins da terra. Atos 1:8 é uma chave para entender
o derramamento do Espírito em Atos. Os sinais não são para nós, são para os incrédulos. Sinal não salva, Jesus salva. Meus irmãos, se sinais fossem as coisas realmente vitais para a nossa vida na fé, o povo de Israel seria o povo mais fiel de toda a história. Porque eles passaram 40 anos no deserto experimentando os maiores e mais espetaculares sinais dados por Deus, e no entanto era um povo obtuso, incrédulo. Sinal não resolve a nossa vida. O sinal é para o incrédulo. E para incrédulos crentes, por mais paradoxal que isso possa ser. Sinal para incrédulo, mesmo que sejam frequentadores de igrejas. Eu ouso dizer, meus irmãos, que Deus tem feito muita coisa acontecer. O problema é que a gente é ensimesmado e a gente não sabe. A gente não toma conhecimento. Não é para nós, é para o mundo. Os sinais acompanhavam os discípulos enquanto eles iam pelo mundo anunciando Jesus. Então é para o mundo. Não é para a igreja. Não é para nós. Está aqui no texto. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, quer dizer, confirmando a mensagem pregada pelos discípulos, aqueles que não haviam crido ainda em Jesus, com os sinais que os acompanhavam. Então era sinal ligado à palavra, mostrando que a palavra está em um nível superior a qualquer sinal. Por mais que para a gente sinal pareça ter um valor enorme, quando na verdade é a palavra que tem um valor enorme. E porque ela já nos ensina, nos basta. Mesmo que eu nunca testemunhe a expulsão de um demônio, mesmo que eu nunca testemunhe alguém falando em outro idioma, sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido para falar de Cristo, mesmo que eu nunca testemunhe alguém sendo picado por uma cobra e sobrevivendo como obra da graça de Deus e testemunho do Evangelho, que foi o caso de Paulo, mesmo que eu nunca testemunhe Deus curar alguém por meio de uma oração, eu creio. E devemos crer, porque a palavra diz que é verdade. Sinais não são para crentes. Sinais são para gente incrédula. O quarto e último ponto, o Senhor Jesus coopera com seus servos. Veja versos 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Os discípulos, meus irmãos, além de todas as coisas que haviam testemunhado sobre Jesus, testemunharam ainda a sua ascensão aos céus. É isso que o texto aqui diz. O Senhor Jesus foi elevado aos céus. A Escritura diz que depois de lhes ter falado, elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Os irmãos da igreja primitiva, meus irmãos, tinham uma plena consciência da autoridade de Jesus Cristo, primeiro na terra, mas também no céu. Ele assentou-se à direita de Deus, isto é, ele assumiu um lugar de autoridade de onde governa o mundo. É isso que significa estar à direita de Deus. Estar à direita no mundo antigo significava estar numa posição de autoridade. O lado direito era o lado da autoridade para um povo hebreu. O lado direito era o lado que demonstrava que aquele que estava assentado gozava de poder, gozava de sabedoria, era uma liderança de primeira mão. Esse é o contexto bíblico. Era isso que está à mão direita de Deus, está à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus, onde intercede por nós. Assentar-se, portanto, à direita era assumir um lugar de autoridade, de governo. A consciência dos discípulos levou adiante, em obediência à ordenança de Cristo, o ensino e a pregação do Evangelho às nações, porque eles entendiam que Cristo tinha sido assunto aos céus, que estava à direita de Deus. Eles deveriam obediência a Cristo e a sua ordenança de pregar o Evangelho às nações. E essa tem sido, meus irmãos, a história desde então.
A sua proclamação concede-nos a bênção de congregarmos, como já disse aqui hoje, exaltarmos o nome que é sobre todo nome, diante do qual todos se curvarão. O segredo do triunfo do Evangelho é o próprio Cristo, sua mensagem. Se há, meus irmãos, dúvidas, ouça as palavras de João Marcos. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Não são os sinais, mas Jesus, que tem levado adiante a pregação do Evangelho do Reino. E é muito interessante, meus irmãos, porque a expressão cooperar, que aparece aqui nessa passagem, traduz uma palavra que deve ser entendida no contexto da sinergia entre partes. Cooperação nesse aspecto. A igreja e Cristo estão trabalhando juntos. Há uma sinergia. Há uma cooperação. Cristo está a favor da igreja e de sua mensagem do Evangelho do Reino. Isso está de acordo com o contexto dessas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, você lembra? Os 2 últimos versículos do capítulo 28 de Jesus, que é também a ordenação para se pregar o Evangelho às nações, o texto diz, portanto, ide, ou indo, que seria a melhor tradução, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e aí ele termina dizendo assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está com a igreja, e Cristo está com a igreja no anúncio do Evangelho. Ele coopera conosco, ele coopera com a igreja. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho triunfa. Ele não triunfa por nossa causa, ele não triunfa por causa da igreja, ele triunfa por causa de Cristo. E a cooperação de Cristo para conosco. Quero apresentar alguns usos bem rápidos aqui, baseado nesses 4 pontos. Meus irmãos, a igreja deve empreender todos os esforços para anunciar Cristo e seu Evangelho às nações. A maneira como Deus age é muito espetacular. Ele sempre utiliza-se do particular para o geral. Deixa eu tentar explicar. Olhe para o Antigo Testamento. Deus foi lá naquela região que hoje é o Iraque, pegou um casal de idosos. Abrão, pois o nome não tinha sido mudado ainda, tinha 75 anos. Sua mulher era 10 anos mais nova, 65. E diz para eles assim, saiam da sua terra para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Particular para o geral. Olhe para o Antigo Testamento. Essa nação, que agora passa na minha observação a ser o particular, torna-se um meio pelo qual o Evangelho chegará a quem? Ao geral, às nações. De um para muitos. Olhe para o Novo Testamento. Temos Jesus. Um para salvar a muitos. Pense na igreja e naquele que Deus levanta, ou naquela que Deus levanta na igreja para anunciar o Evangelho. Ela deixa o seu ambiente, deixa o seu espaço, vai para ganhar a muitos. É sempre do particular para o geral. Essa é a maneira como Deus age. E a igreja deve, portanto, empreender todos os seus esforços, e aí eu penso numa igreja local como a nossa, para anunciar Cristo e seu Evangelho às nações. Sim, anunciar Cristo e seu Evangelho às nações. Nós não devemos ser irresponsáveis na tarefa de anunciar o Evangelho às nações. Meus irmãos, talvez a grande maioria aqui jamais passará por uma experiência missionária. Talvez.
Mas mesmo que Deus não te levante para ir ao campo, para pregar o seu evangelho às nações, Ele pode servir-se da sua vida aqui, empregando os seus recursos financeiros para promover a obra do Senhor, para abençoar campos missionários, para abençoar missionários, para abençoar projetos que tornem Cristo conhecido às nações. Nós desperdiçamos muito dinheiro, não é verdade? Como a gente gasta dinheiro com besteira? A sensação às vezes que eu tenho é que o nosso dinheiro ele não é parte do nosso acordo com Jesus. Porque eu estou para te dizer que você investe muito mais em coisas fúteis, e isso me inclui também, do que naquilo que glorifica a Cristo. Eu não tenho dúvidas disso. Esse é um pecado nosso. Mas deveríamos mudar. Deveríamos mudar. Porque a gente desperdiça dinheiro demais. E o pior, com coisas fúteis. Você pode investir, você pode orar. Orar por aqueles que estão no campo. Eventualmente, quem sabe visitar. Já pensou nisso? Visitar. Passar uma semana, passar 15 dias, passar um mês de férias num campo. E eu tenho certeza que existe chance disso. Você deve pensar nisso. Nós precisamos empreender nossos esforços, também compartilhando do Evangelho às pessoas. A gente não tem controle sobre o que Deus faz, mas Ele faz coisas espetaculares. Não é verdade que de repente alguém que foi evangelizado por ser o seu vizinho, e pelo seu testemunho ele creu em Jesus Cristo, e Deus reservou a ele a possibilidade futura de repente ir para um outro local, e por causa da fé dele que ele levou também para o outro local, ele compartilhou a fé com as pessoas, e as pessoas também creram em Jesus, que foram para outros locais e testemunharam da fé em Jesus, e sem que você saiba, aquela primeira semente plantada, semeada, ela está produzindo muito fruto, dentro e fora do nosso país, por causa de um testemunho que você deu de Cristo. A gente não tem controle sobre isso. Você pode eventualmente não chegar às nações, mas o evangelho que você proclama às pessoas chega às nações por meio de outras. Isso é uma bênção. Precisamos ser responsáveis nesse aspecto, mas precisamos também considerar que se é do contexto da igreja que Deus chama, e se eventualmente Deus tem falado a corações aqui, não ouse desobedecer. Não ouse desobedecer. Se Deus tem falado ao seu coração para servir, abandonando pai, mãe, abandonando casa, trabalho, para ir para terras distantes anunciar o Evangelho, não ouse desobedecer. É tudo que eu lhe digo, não ouse desobedecer. Segundo ponto de aplicação: os sinais acompanham a palavra e não o contrário. O Evangelho deve ser anunciado. O teor da mensagem é o Evangelho. O conteúdo do Evangelho é o que deve ser ensinado. Não são os nossos achismos, não são nem mesmo os nossos testemunhos pessoais de vida. Por mais emblemáticos que eles possam ser, é de Cristo que nós temos que falar. É Cristo que deve ser a matéria, o conteúdo da mensagem. Cristo. O cristianismo primitivo, diz a Escritura, usa um verbo, inclusive, muito interessante, que não é traduzido assim na nossa Bíblia, no livro de Atos, mas dizendo que os cristãos em tempo de perseguição foram espalhados para muitos lugares, e para os vilarejos onde eles tinham ido, eles tagarelavam a palavra. Exatamente essa é a palavra, tagarelavam, falavam da palavra, falavam o tempo todo da palavra, falavam o tempo todo de Cristo. Os sinais acompanham, meus irmãos, a palavra.
É a palavra que tem que ser ensinada, é a palavra que tem que ser pregada, é a palavra que tem que ser testemunhada. E se eventualmente Deus quiser estabelecer sinais, Ele fará e faz. Pode não fazer por meu intermédio ou por seu intermédio, mas Ele faz, porque Deus está fazendo muita coisa nesse mundo afora. Há muitos testemunhos de coisas que estão acontecendo neste mundo afora. São sinais espetaculares, que não estão circunscritos a esses 5 que estão aqui em Marcos. São outros tantos sinais, porque essa lista aqui ela não é uma lista exaustiva. Ela não é exaustiva. A palavra precisa ser anunciada. O nosso compromisso é com a verdade, é com a Escritura, é com o Evangelho. É preciso que haja fidelidade, é preciso que haja dedicação, é preciso que o Evangelho seja anunciado na sua simplicidade. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Os sinais, e esse é o segundo ponto, acompanham a palavra. O terceiro e último ponto de aplicação: Cristo está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o ensino, que fica claro aqui no sentido de que Ele já assunto aos céus cooperava com a igreja e coopera com a igreja. Meus irmãos, a certeza que nós temos de que o Evangelho triunfará está na pessoa de Cristo. Só que não é uma novidade neotestamentária. A certeza do triunfo de Cristo não é uma certeza apenas neotestamentária, é uma certeza do Antigo Testamento. Alguns anos atrás, falando em um evento inaugural da Comunhão Reformada Batista no Brasil, numa cidadezinha do interior de Pernambuco, chamada Petrolândia. Não é Petrolina não, é Petrolândia mesmo. Um grupo de pastores se deslocaram para lá e eu tive a incumbência de pregar um dos sermões, naquelas 2 ou 3 noites. Eu senti no dever de pregar um sermão com base no título A certeza do triunfo de Cristo e nosso dever de anunciá-lo às nações. Baseado em Isaías, capítulo 53, no seguinte verso: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso está em Isaías 53. Isaías 53 já previa que o Evangelho de Cristo seria anunciado às nações e triunfaria. Porque Isaías 53 fala que o Ele, aquele que veria o fruto do penoso trabalho de sua alma, é o próprio Cristo, Redentor de nossas vidas. Ele está conosco. O seu Evangelho triunfa porque Cristo triunfou. E meus irmãos, saibam de uma coisa: nós não temos controle sobre isso. Isso não está em nossas mãos, mas uma certeza eu tenho. Considerando a metáfora de que Deus está construindo para si um edifício. Pedro diz isso, não diz? Que Deus está construindo para si um edifício, um templo de culto. Ele está construindo. E Pedro, mesmo Pedro, diz naquele contexto da sua carta, que nós somos as pedras espirituais do edifício do Senhor. Pensando nessa metáfora, embora não tenhamos controle sobre isso, embora não saibamos nada sobre os tempos,
não tenhamos controle sobre esses aspectos, mas uma coisa eu lhes garanto: quando Deus pegar a última pedra espiritual e colocar em seu edifício, o templo estando pronto, é o fim de todas as coisas. A hora que a última pedra do edifício do Senhor for colocada nesse edifício que está sendo construído, ou seja, o último pecador pelo qual Cristo deu a sua vida e remiu, for ali colocado, então virá o fim de todas as coisas. O templo estará pronto. E Apocalipse diz que já não haverá mais um templo físico, porque Deus viverá e habitará entre nós. Cristo está conosco todos os dias. Isso é real agora. Ele está conosco e permanecerá até o fim dos tempos. Meus queridos irmãos, que a boa mão do Senhor nos ajude, nos abençoe em nosso dever de anunciar o Evangelho a todas as nações, a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Amém.